eu fiz quando eu estava começando. Vou contar aqui para vocês, tá? Como eu defini quais os trabalhos pagavam as contas e tinha entrada com mais frequência, quais trabalhos fazia extra, quais trabalhos poderiam ter uma boa margem de lucro. Aqui eu vou mostrar para vocês. Os trabalhos editoriais que pagam as contas, o mundo da editoria ele paga pouco, mas ele paga as contas. Ele tem a cada mês, né? Eu tinha um serviço fotográfico que me pagava o aluguel, que me pagava, né, a luz, a água do estúdio, por exemplo. Por que isso, gente? Eu peguei um cliente que me mantinha, né, com esse trabalho mensal, eu entregava determinados serviços. Então, isso me ajudava. Esse é o trabalho que eu fazia, tá? Editorial, que pagava as minhas contas. Ó, para vocês verem aqui, tá? Então, o que que eu fazia? O que que eu fazia nesse trabalho? Eu tinha que cozinhar, eu tinha que criar o set. Isso agora, para vocês, isso é normal, mas 26 anos atrás não era assim, não. Então, eu entregava para o cliente algo a mais. Eu entregava para o cliente já dizendo, olha, eu escrevo a receita, eu te dou a receita escrita em um Word, eu cozinho, eu compro os ingredientes e eu organizo o set. Tudo, chave na mão. Chave na mão. Então, o cliente, ele queria que eu continuasse trabalhando. Por quê? Porque eu dava o pacote fechado. Então, era um trabalho que eu tinha menos lucro, mas ele era garantido todo mês. E isso pagava as minhas contas, tá? Os trabalhos que me davam um extra. Trabalho que me davam um extra é fazer retratos, é fazer ensaios fotográficos para pessoas que querem ter aquela idade, quem faz 30, quem faz 40, quem faz 50, quem diz, olha, hoje eu tô num momento especial da minha vida, eu tô mudando de carreira, eu quero um ensaio fotográfico para lembrar desse período. Então esse era o trabalho extra, que eu sempre tive, que é fotografar pessoas, né, em um determinado momento da vida delas. Tá? Então esse era o extra, eu sabia que quando entrava, eu tentava pegar 2 ou 3 por mês, né? E quando eu pegava, eu sabia que aquele era lucro, era um extra, era a mais, então eu já definia aquele dinheiro para onde ia, tá? E os trabalhos que davam lucro, era os dépliants, né? Até hoje é, dépliants para o mundo comercial, ou seja, as empresas, porque eu trabalho maior, né? A minha atividade é maior com as empresas, que era o meu objetivo desde o início. Empresa, eu gosto de trabalhar com empresas. Então o lucro, a margem de lucro é muito maior. Por quê? Porque tu tem que ser bem específico. A gente já falou em outras lives aqui que as empresas elas não confiam no improviso. Elas não confiam em quem ainda tá sabendo, não sabe. Não, eles chamam profissionais que entregam um certo nível de trabalho. Então, para fazer dépliant, para fazer campanha publicitária, para fazer packaging, para fazer... E esse era o meu objetivo desde o início. Mas não foi os primeiros trabalhos que eu fiz. Eu conseguia 1, 2 trabalhos por ano com empresas no início. Foi bem difícil, mas como eu falei para vocês, eu tinha trabalhos que me mantinham e pagavam as contas para eu conseguir mirar nas empresas que davam um maior lucro. Entendam? Então, assim, eu tinha uma escala de clientes. Qual é o cliente que me dava extra? Qual é o cliente que me pagava as contas? Como é que funcionava, né? Que eu pagava as contas. E quem era o meu objetivo? Com quem eu queria trabalhar? No meu caso, empresa, sem sombra de dúvidas. Esse é um trabalho que eu fiz para o governo norueguês, que estava introduzindo o produto, né? O peixe, nesse caso, no mercado italiano. Aqui está o chefe, o salmão, né? Então, esses são os trabalhos que eu fiz para o mercado norueguês na Itália. Deixa eu dizer uma outra coisa importante aqui para vocês. A qualidade do trabalho que eu entregava era sempre de alto nível. Não é porque era extra, não é porque era para pagar as contas que eu entregava de qualquer jeito. Mas tem uma diferença também. O cliente top, que paga com lucro, ele tinha um outro tipo de entrega. O nível era bem diferente. Por quê? Porque ele tinha um serviço diferente, ele tinha um objetivo diferente. Então, tinha todo um pacote que eu entregava e entrego para os meus clientes das empresas.
Por quê, gente? Porque tem um projeto atrás. Tem um projeto na hora de fotografar. Tem que respeitar a campanha, né? A campanha que o cliente cria. Então, tem que fazer pesquisa, tem que fazer projeto antes do ensaio fotográfico. Isso não acontece com a editoria. A editoria, ela tem uma linha. Cada revista ou cada livro, eles já têm uma linha que te dão uma indicação. Então, não tem um projeto atrás. Isso vale a mesma coisa para as pessoas. Não tem um projeto atrás. Se tiver um projeto atrás, aumenta o valor. Tá bom? Então, isso é importante que eu diga para vocês.